Na China tinha um homem que era famoso todo mundo falava que ele resolvia os problemas de todo mundo, tá? Todo mundo falava, aí tem um velho muito sábio que vive lá em cima da montanha, numa caverna escondida, ele vive lá e ele resolve o problema de qualquer pessoa. Aí o pessoal da cidade inteira resolve o problema de qualquer pessoa, qualquer problema ele resolve, né? E foram lá, a cidade inteira foram lá, foram incomodar ele, quando ele viu aquele tumulto em frente à caverna onde ele morava, e todo mundo falou, ô sábio, vem aqui, nós ouvimos dizer que tu resolve o problema de qualquer pessoa, tá? Aí olha a inteligência desse velhinho, né, desse sábio. Aí ele olhou para aquela multidão, aí todo mundo falando, eu quero que resolva o meu problema, outro, eu quero que resolva o meu e tal. Ele falou assim, eu já sei, vou resolver rapidamente o problema de todos vocês, tá? Vamos lá, vamos abrir nossas escrituras, nossa Torá, nossas Bíblias, no Sefer Devarim, tá? No livro de Deuteronômio, capítulo 16, versículo 18, tá? Parashat Shavua, porção semanal, Shoftim, tá? Que significa juízes, tá? Deuteronômio 16, 18, tá? Até Deuteronômio 21, 9, essa paraxá. Contém 97 versículos. Então, Daniel vai ler agora o início, tá? Da paraxá em hebraico, tá bom? Vai lá. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך אשר יהוה אלוהיך נותן לך. לשבתך ושפטו את העם משפט צדק, לא תטה משפט, לא תכיר פנים ולא תיקח שוחד, כי השוחד יעוור עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים. צדק צדק תרדוף למען תהיה וירשת את הארץ אשר יהוה אלוהיך נותן לך. Aman, Todarabá. Então essa porção de hoje é a porção de número 48 e um total de 54. Então estamos chegando na reta final, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer um resumo dessa paraxá Shoftim, juízes. Antes que alguém pense assim, poxa, para que eu vou estudar sobre uma paraxá que vai falar sobre os deveres de um juiz? Diz assim no hebraico, Shoftim, Daniel leu para nós, né? Shoftim veshotrim titen lecha bechol sheareiha asher Yahweh Eloheiha noten lecha, né? Então, e por aí vai, né? É bem grande o que ele leu. Mas nós temos que estabelecer o quê? Juízes e policiais. Shoftim, juízes, shotrim, policiais. Então, olha que coisa interessante. Talvez alguém pense, eu não sou juiz. Será que nós não somos juízes? A todo momento precisamos fazer julgamentos, primeiro em relação às nossas próprias vidas. Toda hora a gente precisa decidir o que a gente vai fazer. A gente precisa julgar entre o que é certo e o que é errado. Como na paraxá Re'ê, tá? Que foi a paraxá da semana passada, a paraxá 47. Re'ê, ou seja, veja, eis que eu ponho diante de vocês a bênção e a maldição. Ou seja, Re'ê, anohi noten lifneihem hayon brahal kelalá. Então o Criador coloca diante de nós a bênção e a maldição. Então, em todo momento, nós precisamos ser juízes. E quem é pai e mãe? Quem é pai e mãe, então, nem se fala, né? Juiz toda hora, não é isso? Né? É toda hora. Arbitra mais do que juiz de partida de futebol, não é verdade? Então, se tiver um filho só, é mais tranquilo. Mas se tiver dois, tá? Já dá mais trabalho. Se tiver três, nem se fala. Imagina Jacó, que tinha 12 filhos, tá? Sem contar Diná, que ainda era uma menina. Imaginem, né? Então, não sabe de nada, não sabe nem o que aconteceu, quem deu cascudo no outro, não sabe de nada, um vem e fala uma coisa, outro fala outra. Então, quem é pai e mãe já sabe como é que é isso. E tem que decidir ali na hora, né? Tem que se virar nos 30 ali, naquela situação ali. Então, todos nós somos juízes, tá? Todos nós. Antes que alguém pense assim, para que eu vou estudar essa paraxá? Eu não sou juiz, eu não sou policial. Tá? Então, nós somos juízes, sim. Nós, muitas vezes, somos juízes, somos policiais. Uma coisa interessante é que, para que nós sejamos juízes, nós precisamos pedir ao Criador que nos dê o quê? Hormá, Biná e Da'at. Ou seja, sabedoria, entendimento e conhecimento, tá? Shlomo HaMelech, o rei Salomão, ele sabia a pedreira que seria para ele, tá? Assumir o reino. Imagina, substituir Meler David, tá? A mesma sensação que Yahushua ben Nun, Josué,
Yahusha bin Nun sentiu em substituir Moisés, Salomão deve ter sentido que teria que substituir o pai dele, o rei Davi, né? O lendário rei Davi, o homem segundo o coração de Elohim. Então nós somos juízes em todo o tempo. Shlomo HaMelech, tá? O rei Salomão, ele imagina a responsabilidade de ter que governar sobre as 12 tribos de Israel. E Yahuwá apareceu para ele em sonhos, tá? Apareceu para ele em sonhos e falou para ele, ó, pede o que você quiser. Se fossem muitas pessoas, iam pedir o quê? Carros, iates, riquezas e tudo isso, né? A morte dos inimigos e tal. Mas Salomão foi muito sábio, ele pediu ao Criador que lhe desse o quê? Sabedoria, Hormá, para governar um povo tão numeroso e um povo tão sábio como é o povo de Israel. E o Criador ficou tão feliz com a oração dele que o Criador falou, poxa, qualquer pessoa teria pedido o quê? Riquezas, a morte de seus inimigos, triunfo, mas você não pediu nada disso, você pediu sabedoria para governar o meu povo. Aí o Criador falou, por causa disso, eis que eu te dou, né, riquezas como nenhum outro teve, né? Eu vou te conceder essas riquezas, eu vou te conceder honra, ou seja, porque ele buscou primeiro o reino de Elohim e a sua justiça. Então Salomão entendeu que ele estaria exercendo, embora ele fosse rei, talvez a pessoa pense assim, um rei não decide, um rei decide muitas coisas, precisa ser juiz em muitas coisas, como a gente vai perceber lá, em 1 Reis, Melachim Aleph, tá? Que é trazido um problema diante de Salomão, tá? Para que ele viesse julgar. Essa história aí deu origem a um termo que se usa até hoje em dia, quando alguém é muito inteligente que aplica um psicoteste, a gente pode até dizer que o pai dos psicotestes, tá? Sem sombra de dúvida, quem é? Salomão, tá? O rei Salomão, Shlomo HaMelech. Duas mulheres lá, duas prostitutas, tá? Morreu o filho de uma delas lá, porque uma prostituta dormiu em cima do filho e tal, a gente conhece essa história, e o rei Salomão, e sobrou uma criança, tá? Sobrou uma criança e foi trazido esse problema para Salomão. Uma dizia que era dela, a criança, outra dizia que era dela, cada uma reivindicava para si o direito sobre aquela criança. E Salomão, ele usou a sabedoria salomônica, né? Ele falou assim, peguem uma espada, né? Pegaram, imagina a situação lá, né? Dividam essa criança no meio, dê metade para uma mãe e metade para outra mãe, né? E aquela que era a mãe falsa, tá? Porque a mãe falsa, ela tinha dormido em cima do filho dela, tá? Tinha matado o filho dela e pegou o filho da outra, dizendo assim, malandra ela, né? Essa criança que está viva, eu perdi meu filho, eu dormi em cima do meu filho, matei ele, vou ficar com o filho da minha amiga, né? O que acontece? Aí Salomão falou assim, divide essa criança no meio, pega a espada, corta ela no meio, né? O que aconteceu? Aquela que era a mãe falsa, tá? Ela falou o quê? Isso mesmo, nem eu nem ela, divide no meio essa criança, tá? Aí Salomão já ficou prestando atenção e a outra falou assim, não, dê para ela, mas de maneira nenhuma faça mal para essa criança. Aí Salomão falou assim, deem para aquela, porque aquela ali é a mãe verdadeira. Vejam como as suas entranhas se comoveram por causa da criança e de maneira nenhuma deem para aquela primeira. Ou seja, então ele usou a famosa sabedoria, que hoje em dia a gente chama de sabedoria salomônica, tá? Então nós somos juízes, de vez em quando para a gente estar julgando problemas, a gente vai precisar usar essa sabedoria salomônica. Um outro caso bem interessante aconteceu no Oriente também, tá? Olha que coisa interessante. Na China tinha um homem que era famoso todo mundo falava que ele resolvia os problemas de todo mundo, tá? Todo mundo falava, aí tem um velho muito sábio que vive lá em cima da montanha, numa caverna escondida, ele vive lá e ele resolve o problema de qualquer pessoa. Aí o pessoal da cidade inteira resolve o problema de qualquer pessoa, qualquer problema ele resolve, né? E foram lá, a cidade inteira foram incomodar ele, quando ele viu aquele tumulto em frente à caverna onde ele morava, e todo mundo falou, ô sábio, vem aqui, nós ouvimos dizer que tu resolve o problema de qualquer pessoa, tá? Aí olha a inteligência desse velhinho, né, desse sábio. Aí ele olhou para aquela multidão, aí todo mundo falando, eu quero que resolva o meu problema, outro, eu quero que resolva o meu e tal. Ele falou assim, eu já sei, vou resolver rapidamente o problema de todos vocês, tá? Que ele queria ficar sossegado, tá? E aquela multidão estava tirando o sossego dele.
Ele falou assim, pegou um cesto bem grande, falou assim, cada um de vocês vai pegar um papel pequenininho e vai escrever nesse papel qual é o problema, o pior problema de vocês. Cada um vai escrever qual é o problema de vocês, tá? E eu prometo que eu vou resolver o problema. Vocês vão descer dessa montanha com o problema resolvido de vocês, tá bom? Aí todo mundo, que legal. Aí todo mundo escreveu no papelzinho, tá? Todo mundo escreveu o seu problema, tá? Cada um tinha um problema diferente do outro, todo mundo escrevendo, tá? E aquele monte de papelzinho dentro do cesto colocaram lá. Aí o pessoal, como é que ele vai resolver o problema? Tá mandando a gente escrever. Aí ele falou assim, olha, agora eu vou resolver o problema de vocês, tá? Eu prometi e vou cumprir. Cada um de vocês agora, todos já colocaram o papelzinho? Sim, então cada um agora vai vir aqui e vai pegar um papelzinho e vai abrir. É muito difícil alguém pegar o próprio papelzinho, mas se você por acaso pegar o seu próprio papelzinho, coloca no cesto de novo e pega outro, tá? Não pode pegar o próprio papelzinho. O pessoal sem entender nada, né? Aí todo mundo pegando, ninguém escrevia o nome, tá? Mas a pessoa conhecia a sua letra, tá? Ninguém sabia o nome, não era para escrever o problema com o nome não, era só para escrever o problema. Aí foi lá, todo mundo escreveu, aí cada um, aí ele falou, agora vocês podem abrir os papelzinhos, todo mundo pega, e todo mundo pegou e só viu o pessoal com o queixo caído, né, com os problemas, pessoal assim assustado e tal, né? Aí o pessoal sem entender nada, ele falou, olha, como eu prometi para vocês, o problema de todos vocês já está resolvido. Aí o pessoal, como assim? Ele falou, olha, o papelzinho que cada um de vocês pegaram, agora é o problema de vocês. Aí o pessoal, mas como assim? Não, esse problema aqui é muito terrível. Aí todo mundo reclamando. É muito terrível. Não, eu prometi que ia resolver o problema de vocês. Aquele problema que cada um escreveu, outra pessoa que vai resolver ele, tá? Vocês vão descer, tá? Quem pegou o papel do outro, não precisa nem saber quem é quem, vai estar resolvendo esse problema, tá? E o pessoal chegou e começou a falar para ele, não, pensando bem, a gente está arrependido. Poxa, aquele problema antigo que eu já tinha, poxa, eu achei que era o pior do mundo, mas eu tô vendo que tem gente aqui 1000 vezes pior do que eu. É todo mundo, unânime. Poxa, aquele problema meu, eu achei que era o pior, mas não é que eu já tô acostumado com aquele problema? Poxa, vê se o senhor faz alguma coisa por nós. Olha, pensa bem, eu disse que ia resolver e vocês aceitaram. Não, a gente quer de volta os nossos problemas, né? Aí, ou seja, colocaram lá o papelzinho de novo e falou, vocês querem voltar com os próprios problemas? Queremos, mas eu resolvi o problema de vocês, eu não menti não. Ou seja, então essa história que aconteceu com Salomão e essa, tá, na China, mostram que às vezes a gente precisa ter uma inteligência, tá? Como se a gente fosse fazer um psicoteste com as pessoas, tá? Então, esse sábio aí, lá na China, ele fez o quê? Ele mostrou para a pessoa o quê? Você pensa que o seu problema é pior, tá? A gente tem essa tendência. Eu penso que o meu problema é pior, cada um de vocês pensa que os respectivos problemas são os piores, mas a gente até acostumou com esse problema, tá? E se a gente fosse pegar o problema de uma outra pessoa, a gente não aguentaria, tá? A gente já está acostumado com o nosso problema. E o Criador confia tanto em nós que Ele permitiu que esse problema viesse sobre nossas vidas. Então, estou usando essas duas ilustrações para a gente entender que em todo tempo somos juízes. Às vezes a gente vai ter que julgar. Começa o nosso trabalho de juiz com relação à nossa própria vida, escolher entre a bênção e a maldição, julgar o que é o certo para estar fazendo, tá? Entre o certo e o errado, a bênção e a maldição. E precisamos ser juízes nas nossas famílias, tá? Às vezes com os filhos, às vezes com irmãos, às vezes com amigos, no trabalho, na escola, seja onde for. A gente nunca vai conseguir se eximir dessa tarefa de ser juiz. Então vamos lá. Parashá Shoftim. Vamos ler um resumo agora, tá?